quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, a partir do verso 15. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15. Vou pedir que, à medida que você encontre o texto, você se coloque de pé, por favor, para nós lermos essa passagem em reverência à revelação do nosso Deus. Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15. Amém? Se você, por um acaso, não está com o texto aí, ele também será transmitido no telão, no nosso projetor. Mas Mateus 18, a partir do verso 15, assim diz a palavra do Senhor. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido pelo meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu que estaria aonde o seu povo estivesse reunido, pela tua presença aqui entre nós, rogamos, ó Senhor, que tu nos conduza à tua verdade e conduza os nossos corações à obediência à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Então, na semana passada, nós vimos que a edificação e a beleza da igreja, elas são dependentes de 2 realidades. O trabalho da liderança, presbíteros e diáconos, e o trabalho da membresia. Tanto os líderes quanto os membros são responsáveis pelo trabalho de edificação do corpo de Jesus. Óbvio que nós sabemos, é verdade, que Jesus, em último caso, é quem edifica e quem embeleza a sua igreja. Mas ele faz isso de maneira ordinária, de maneira comum, por meio da correta relação entre a liderança de uma igreja e a sua membresia. Foi o que nós conversamos na semana passada, com base no texto de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7 até o 16. Nós meditamos um pouquinho sobre isso. Nós vimos que Jesus é quem governa a sua igreja por meio da sua palavra. Mas nós vimos também que Jesus dá líderes humanos como dons à igreja, que devem ensinar e treinar os membros na palavra, para que eles sejam capazes de realizar o trabalho do ministério, para que eles mesmos sejam capazes de edificar a igreja, a própria membresia. Então, em resumo, o que nós vimos na semana passada é que os líderes têm um trabalho. E os membros da igreja
também tem um trabalho. Você, meu irmão, membro da igreja, você tem um trabalho. Um trabalho dado por Jesus para você. A igreja, ela não é como uma empresa, embora algumas talvez atualmente funcionem assim. Mas ela não é um lugar onde existem funcionários que são pagos para fazer todo o trabalho, enquanto os clientes compram e usufruem desse serviço ofertado. Não? Em nenhum momento o Novo Testamento descreve para nós a igreja como uma empresa. Há muitas imagens que o Novo Testamento usa para se referir à igreja. Ela é o rebanho de Jesus, ela é um edifício, ela é um corpo, mas em nenhum momento, ela é uma lavoura, mas em nenhum momento ela é descrita como uma empresa. Essa imagem não se aplica de maneira nenhuma ao corpo de Cristo, à igreja. Na verdade, a igreja é justamente um corpo onde cada membro, em harmonia uns com os outros, tem uma função importante para desempenhar, uma função que visa o benefício e a saúde de todo o corpo. Todo crente tem um trabalho. Você tem um trabalho. Mas hoje a gente vai ver e explorar um pouquinho mais com o que se parece o trabalho da membresia. Todo crente tem um trabalho. Mas o que exatamente é o trabalho dos membros de uma igreja? Nós poderemos resumir o trabalho dos membros da seguinte forma: proclamar, confirmar e proteger o Evangelho e o povo do Evangelho. Vou repetir. O trabalho da membresia é proclamar, confirmar e proteger o Evangelho e o povo do Evangelho, ou seja, a igreja. Esse é o seu trabalho, meu irmão. Você está apto para desempenhá-lo? Nós vamos ver e nos aprofundar um pouco mais sobre o que é isso. Mas antes de nós começarmos a olhar como esse trabalho deve ser desempenhado pela igreja, é importante a gente ressaltar que Jesus ele não apenas deu um trabalho para a igreja, mas ele também deu a autoridade necessária para realizar esse trabalho. Jesus não apenas te deu um trabalho, mas ele outorgou a você, como membro do corpo de Cristo, a autoridade necessária para realizar esse trabalho. E essa autoridade, os teólogos chamam a autoridade das chaves. Você deve ter percebido, se você é um ouvinte atento, que nós começamos com um texto, começamos o nosso culto lendo um texto que fala sobre a autoridade das chaves, Mateus 16. E nós lemos um outro texto agora, que também fala sobre o uso das chaves, que é Mateus 18. E a gente precisa entender o que é essa autoridade, para entendermos o trabalho que nós temos como povo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. Você sabe, pelo menos talvez você saiba, que existem apenas 2 textos no Evangelho, em todos os Evangelhos, aonde Jesus usa a palavra igreja. Você sabia disso? Em todos os 4 Evangelhos, Jesus só usa a palavra igreja, a minha igreja, em 2 passagens. Você sabe quais passagens são essas? Mateus 16 e Mateus 18. Os textos que nós lemos aqui nessa noite, na abertura do culto e agora na exposição da palavra. E é justamente nessas 2 passagens que Jesus também relata para nós. Jesus dá à igreja essas chaves que ligam e desligam, que abrem e fecham portas. Essa é a autoridade que Jesus te dá para executar o seu trabalho como membro de uma igreja, a autoridade das chaves. Então, como a igreja, ela proclama e confirma o Evangelho?
E aí eu queria que você voltasse um pouquinho comigo, que a gente voltasse para o texto que a gente abriu o culto nessa noite, Mateus 16. Vamos dar uma olhadinha primeiro em Mateus 16, antes de explorar Mateus 18. Mateus 16, nós vamos notar algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, Jesus pergunta aos seus discípulos. Ele faz duas perguntas aos seus discípulos. Que perguntas são essas? Ele está perguntando sobre algo. Quem os outros dizem que eu sou? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Então Jesus está perguntando qual a percepção que a multidão, as pessoas que estão em volta dele, tinham a respeito do seu ministério. E os discípulos respondem. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. E Jesus então faz uma segunda pergunta para eles. E vocês? Quem vocês, meus discípulos, que caminham comigo, dizem que eu sou? Jesus ele está interessado em saber o que é uma confissão correta. E qual dos seus discípulos conhece essa confissão? Pedro, tomando a frente, responde, ou confessa, uma passagem conhecida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro confessa, é uma confissão. Pedro está declarando algo, Pedro está respondendo à mensagem de Jesus, a pergunta de Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. E veja comigo no verso 18, que Jesus promete edificar a igreja sobre essa pedra. Que pedra é essa? Há uma discussão entre os teólogos sobre o que seria a pedra. Alguns vão dizer que é Pedro, e Jesus está fazendo um trocadilho com o nome Pedro, pedra. E outros vão dizer que é a confissão de Pedro. Que a pedra sobre qual a igreja seria edificada é a confissão de Pedro, de que Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo. E as duas coisas estão em voga. Jesus está falando de Pedro e Jesus está falando da confissão. Jesus está se direcionando a Pedro, mas não a pessoa de Pedro em si, como os católicos romanos poderiam argumentar, e olham para esse texto para afirmar a primazia de Pedro no papado. Mas não é isso. Esse texto não tem nada daquilo que seria chamado de sacramentalismo. Jesus está olhando para Pedro como um representante, como alguém, como a figura de um confessor que confessa uma confissão correta. É sobre esse Pedro que está sendo edificada a igreja, que será edificada a igreja, sobre confessores que confessam a semelhança de Pedro. Pedro é um representante tanto do grupo apostólico como dos discípulos de Jesus de forma geral. E é a esse Pedro, como representante dos discípulos, que Jesus dá depois a autoridade das chaves. Ele vai dizer, também lhe digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E o que são essas chaves? A gente já falou que ela está ligada com a autoridade. Mas o que exatamente essa autoridade, sobre o quê? Chaves, como você sabe, abrem e fecham portas. É para isso que chaves servem. Mas qual porta que Jesus está se referindo aqui? A porta do reino. As portas do reino. Em resumo, ao proclamar a mensagem do reino, as portas desse reino serão abertas ou fechadas. Aqueles que já foram ligados ou desligados por Deus,
de acordo com a reação que eles têm ao Evangelho. Percebam muito bem, porque a confissão de Pedro, Jesus diz algo que é importante para nós entendermos isso aqui. A confissão de Pedro, Cristo diz, só é possível porque o Pai antes o revelou. Pedro só é capaz de confessar, porque isso lhe foi revelado. Deus já havia feito algo antes para que Pedro pudesse fazer na terra. O Pai que está nos céus já havia feito algo. O que Deus fez? Revelou a Pedro. E Pedro é capaz de confessar, porque Deus já fez algo anteriormente. Então, as chaves que ligam e desligam, elas ligam, elas são abertas, elas abrem as portas para aqueles que ouvem o Evangelho. E a semelhança de Pedro, são capazes de confessar o Cristo de Deus. Para esses, as portas do reino são abertas. Mas o Evangelho também fecha portas. Fecha portas para aqueles que rejeitam essa mensagem. Então, o que são as autoridades das chaves? Elas têm a ver com introduzir ou excluir aqueles que já foram ligados ou desligados por Deus mesmo, de acordo com a reação que essas pessoas têm à proclamação do Evangelho. A autoridade das chaves é uma autoridade para avaliar, para fazer um julgamento, para declarar algo a respeito de uma confissão, a respeito de um confessor e a respeito de uma confissão verdadeira. Jonathan Lima é um autor que trabalha muito bem essa ideia da autoridade. Ele diz o seguinte: as chaves não produzem o que o Evangelho é. Elas não tornam uma pessoa cristã ou não. Em vez disso, elas ouvem o que um cristão está confessando, consideram a vida do confessor e fazem um julgamento em nome do céu. Elas fazem um pronunciamento público. A batida de um martelo pertence à igreja ou não pertence à igreja. Dito de outra forma, as chaves, a autoridade das chaves, é a autoridade para tornar visível uma realidade invisível. O foco não é nem tanto se essa decisão ela será infalível, mas principalmente no papel que a igreja deve desempenhar em reconhecer uma verdadeira confissão. Então, a igreja ela deve proclamar as boas novas do Evangelho e ela deve ser capaz de avaliar a resposta dada a essas boas novas, se é uma resposta verdadeira ou se é uma resposta falsa. Ela deve ser capaz de reconhecer quando o Evangelho está agindo e transformando vidas. E quem deve ser capaz de fazer esse julgamento? A liderança da igreja? Um papa? Um grupo de presbíteros reunidos? Não, a própria igreja reunida. Essa autoridade é dada a cada membro do corpo de Cristo quando ele está reunido. A igreja reunida deve ser capaz de fazer isso. Isso significa, meu irmão, que parte do seu trabalho como um cristão é conhecer bem o Evangelho. E ser capaz de, por meio de um processo de discipulado, confirmar a fé dos seus irmãos, daqueles que constituem o corpo de Cristo. Isso é parte do seu trabalho. É parte do trabalho que Jesus espera de você. Que você seja capaz de ouvir uma confissão e reconhecer se essa confissão é verdadeira, se ela é coerente, se a pessoa que está confessando tem uma vida coerente com a confissão que ela está fazendo. Parte da autoridade que Jesus dá ao seu corpo, à igreja, é a autoridade de reconhecer e declarar se uma confissão é verdadeira ou falsa. Se alguém pertence ao corpo de Cristo, ou se alguém não pertence ao corpo de Cristo. Isso é parte do seu trabalho, meu irmão. A igreja de Jesus é mais do que uma audiência, já disse D.A. Carson.
A igreja de Jesus é um grupo de pessoas que confessam e confirmam a fé uns dos outros. Isso não é algo que deve ficar restrito à liderança. Há pessoas separadas, especializadas, há pessoas que fizeram um seminário. Não. Isso é uma tarefa que Jesus dá a cada membro do corpo de Cristo, especialmente ao corpo de Cristo reunido. Não é uma autoridade que você tem como indivíduo, é uma autoridade que você tem somente enquanto faz parte do corpo de Cristo, está reunido com o corpo de Cristo. Então essa é a primeira parte do seu trabalho. Proclamar o Evangelho e confirmar se a resposta que é dada a esse Evangelho é uma resposta verdadeira, é uma resposta genuína. É ligar aquilo que Deus já fez no céu. É tornar visível aquilo que Deus já fez na eternidade. É expor para as pessoas uma realidade que aconteceu no coração de um indivíduo. Uma transformação que o Evangelho fez no coração. Essa transformação que o Evangelho fez no coração, ela precisa ser reconhecida. E quem reconhece? A quem Jesus deu a autoridade para reconhecer? A igreja, como o seu corpo. Ele deu essa autoridade. Você deve proclamar e confirmar verdadeiras confissões de fé. Essa é a primeira parte do seu trabalho. Mas a igreja também deve proteger o Evangelho. É isso que nós vemos em Mateus 18. Nós vimos que a autoridade da chave é dada à igreja, reunida, e a gente sabe isso, que não é dada a uma liderança. Talvez você possa falar, Mateus, mas em Mateus 16 foi dado para Pedro. Pedro é liderança. Mas foi dado para Pedro como representante. E a gente sabe disso por causa de Mateus 18, porque em Mateus 18 Jesus dá essas mesmas chaves agora para a igreja toda. Não só para uma pessoa específica. Em Mateus 16, Pedro representa toda a igreja. Em Mateus 18, ele está falando diretamente para um processo que envolve toda a igreja. O processo de proteger o Evangelho. Jesus agora está falando com uma igreja reunida. Nós já vimos que a igreja, então, ela deve proclamar e confirmar o Evangelho. Mas como ela protege o Evangelho? E a resposta rápida é através do discipulado. Você, meu irmão, parte do seu trabalho, como membro do corpo de Cristo, é ajudar os seus irmãos a permanecerem firmes na fé. Parte fundamental do seu trabalho, como membro do corpo de Cristo, é ajudar os seus irmãos a permanecerem na fé que uma vez eles confessaram. O que é isso? Discipulado. A Bíblia tem um nome para isso, se chama discipulado. Quem deve ajudar os crentes a permanecerem na fé? O pastor? Os líderes? Os diáconos? Os presbíteros? Não, é você. Você como membro do corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma responsabilidade individual sobre o outro, como parte do corpo. E isso é parte do trabalho da membresia. E Jesus descreve como nós podemos ajudar uns aos outros nesse sentido. Em Mateus 18, ele vai fazendo uma descrição de passos que devem ser dados no discipulado, e especialmente na restauração daqueles irmãos que estão em pecado. Então Jesus ele começa dizendo assim: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Aqui já tem um princípio muito importante envolvido. O menor número de pessoas, o que Jesus tem em mente? O menor número de pessoas deve estar envolvido num processo de disciplina. Então, se o seu irmão pecou contra você, Jesus está dizendo, qual é o seu dever e a sua responsabilidade? Quanto cristão, contra o irmão dele, contra alguém que pertence ao mesmo corpo. É contar para o seu amigo? É procurar o pastor?
é procurar um líder. Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando, seu irmão pecou contra você. Vai você, em particular, e repreende seu irmão. Chama ele ao arrependimento. Mostre para ele onde ele errou. E diga, meu irmão, você precisa se arrepender. Com qual objetivo? Jesus diz, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Perceba qual o objetivo de Jesus nesse processo. Ele está falando sobre ganhar o seu irmão, não ganhar do seu irmão. Jesus não está preocupado que você vai ser capaz de argumentar e mostrar o quanto ele está errado. Não. Jesus não está preocupado que você vai virar para ele, apontar o dedo, julgá-lo e dizer, você está errado. Não. Jesus quer que você ganhe o seu irmão. Às vezes a gente pode até ganhar um argumento e perder o nosso irmão. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você ganhe o seu irmão. O que isso significa? Restauração. Significa restaurar aquele irmão que caiu em pecado. O objetivo é esse. Como Paulo descreve em Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Jesus não está falando sobre chegar, meter o pé na porta, enfiar o dedo na cara e fazer acusações. Jesus está falando sobre tratar uns aos outros com humildade, com brandura, sobre perdoar. É muito interessante, inclusive, porque esse texto está inserido, depois você dá uma lida no capítulo todo, ele está inserido num contexto onde Jesus está falando sobre perdão. Você olha, alguns momentos antes, ele vai falar sobre aqueles que causam tropeço para os seus seguidores. Depois ele vai falar sobre como devemos ir atrás da ovelha que foi desgarrada. Depois ele fala como a gente vai tratar um irmão que peca. E olha só no verso 21, o que Pedro vai falar para ele? Aproximando-se, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Olha a pergunta de Pedro, diretamente relacionada ao que Jesus está ensinando. Quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim que eu perdoe? Porque Jesus está falando, se o seu irmão pecar contra você, você vai até ele. E aí Pedro provavelmente ouviu e falou isso, tá Jesus, mas quantas vezes que eu vou até o meu irmão que pecou contra mim, esse irmão vai pedir perdão e eu tenho que perdoá-lo? Jesus vai dizer assim, todas as vezes que o seu irmão pedir perdão contra você, você vai perdoá-lo. Que o seu irmão se arrepender e pedir perdão, você vai perdoá-lo. Esse é o princípio. Perceba, Jesus está preocupado com a restauração e o perdão, não com acusação. E é muito interessante, até porque quando a gente olha para Gálatas 6, quando Paulo fala sobre restaurar a pessoa que caiu, essa palavra usada para restaurar, ela aponta, era a palavra usada no ambiente médico, para colocar um osso de volta no lugar. Interessante, ontem eu estava assistindo ao jogo do Botafogo e o bandeirinha lá estava apitando, ele tropeçou numa bola, caiu, deslocou o ombro. Se você já deslocou o ombro, você sabe que é uma dor terrível. Mas você sabe que para botar o ombro de volta no lugar dói também, né? Isso ensina algo para nós sobre o processo de restauração. Às vezes ele vai ser doloroso. Às vezes restaurar vai ser doloroso. Às vezes, restaurar um irmão que caiu vai envolver conversas difíceis. Vai envolver estar disposto a ter conversas que não são tão legais, que não são tão gostosas de se ter, que não são tão divertidas. Mas esse processo de conversas difíceis faz parte do processo de restauração e de perdão. Toda a disciplina na igreja ela deve ter propósitos redentores. E isso pressupõe humildade e amor, meu irmão. Se o seu irmão pecar contra você, o que você, como membro da igreja, tem que fazer? Com humildade e amor, repreendê-lo, com o objetivo de quê? De ganhar o seu irmão, de restaurar o seu irmão, de estender para ele a mão da comunhão. Jesus te deu esse trabalho. E talvez você se pergunte, não vou fazer isso não, porque
Quem foi que me deu autoridade? Quem me autorizou a ir até o meu irmão para restaurá-lo? Se você se perguntar sobre isso, a resposta é simples. Jesus te autorizou. Jesus é quem está mandando você fazer isso. Não sou eu que estou mandando você fazer isso, não, meu irmão. É Jesus que está mandando você fazer isso. Quando Jesus manda, a gente obedece. Porque Ele é Senhor. Mas Jesus estabelece um outro passo, que acontece se esse irmão não ouvir. Se você vai até ele e ele não se arrepende. O que é que Jesus diz? Leve com você uma ou duas pessoas. Então você vai voltar a esse irmão. Novamente, o princípio de menor quantidade de pessoas envolvidas. Jesus sempre preza pelo princípio de que essa situação permaneça num campo privado tanto quanto é possível. Com o menor número de pessoas envolvidas. Você vai chamar mais uma ou duas pessoas para ir com você. Jesus está se baseando em um princípio de Deuteronômio 19, verso 15. Um texto que, na lei mosaica, nos ensina que todo julgamento só deveria ter valor, deveria ser aceito diante do testemunho de mais de uma pessoa. O testemunho de uma pessoa só não era válido, precisava ter pelo menos 2 ou 3 pessoas para testemunhar um fato. Jesus está usando esse mesmo princípio. E aqui essas 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas que estarão presentes, elas devem realizar pelo menos 3 coisas. Primeira delas, apoiar o indivíduo que está confrontando o irmão que cometeu o erro. E confirmar se esse pecado foi de fato cometido. Confirmar como as coisas realmente aconteceram. Isso aconteceu desse jeito mesmo? É dessa forma? E juntos esses irmãos devem chamar esse irmão que cometeu o erro ao arrependimento. Uma segunda coisa que essas testemunhas devem fazer é justamente dar testemunho da confrontação e dos esforços do irmão que foi ofendido em tentar ganhar o irmão ofensor. Eles estão ali para testemunhar também. Olha, fulano de tal está fazendo tudo o que ele pode para restaurar esse relacionamento. Eles estão lá como essa testemunha também. Ou eles também estarão lá para confirmar se o irmão que está ofendido não está equivocado. Que às vezes nós podemos estar equivocados também. Então essas testemunhas vão lá e vão dizer, olha meu irmão, acho que não é bem assim, não tem nada a ver. Você se sentiu ofendido com uma situação e, poxa, pelo que a gente está vendo aqui, você se ofendeu por nada. Que às vezes a gente pode se equivocar também. Somos seres humanos, às vezes a gente acha que alguém falou algo que ela não falou, que alguém teve uma intenção que ela não teve. E essas testemunhas podem ir lá para dizer, olha meu irmão, acho que você está equivocado. Não é bem assim. Então, Jesus manda dar esse passo. Mas há algo que é muito importante aqui que a gente precisa ter em mente, meus irmãos. Jesus, ele espera que os membros comuns da igreja, eles sejam capazes de discipular e cuidar uns dos outros. Ele deu esse trabalho e essa responsabilidade para cada membro da igreja, não somente para a liderança. E isso é importante para como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui, esse tipo de ação, confrontar pecados, chamar outras pessoas para ajudar nesse processo, é o tipo de situação que é mais fácil acontecer em uma comunidade onde as pessoas se conhecem e se amam. Porque provavelmente você não reagirá bem quando um estranho te repreende. Uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que não tem intimidade com você, chega para te repreender, você sabe como é que a gente reage. Mas é diferente quando a pessoa que te repreende é alguém que você sabe que te ama, é alguém que você sabe que quer o seu bem, é alguém que você sabe que se importa com você. É diferente você ouvir uma puxada de orelha de um amigo, que você tem anos de amizade com ele, e você ouvir uma puxada de orelha de uma pessoa que você acabou de conhecer há 10 minutos. Geralmente a nossa tendência é ouvir os nossos amigos. E as pessoas que a gente não tem intimidade, a gente fala assim, quem você pensa que é para falar assim comigo?
não é? Isso é natural ao ser humano. Então, conversas difíceis se tornam menos difíceis em família, especialmente em famílias onde as pessoas se conhecem bem e elas se importam umas com as outras. Por isso, meu irmão, um princípio que está aqui por trás do que Jesus está falando, que faz parte do seu trabalho como membro, é se esforçar para conhecer bem os seus irmãos em Cristo. É se relacionar com os membros da sua igreja. É conhecer os seus irmãos, para que você seja capaz de ajudá-los a permanecerem firmes no Evangelho, para que você seja capaz de ajudar aqueles irmãos que caem em pecado, para que você seja capaz de ajudar aqueles que pecarem contra você, para que você possa executar o seu trabalho como membro de uma igreja, você precisa conhecer e amar aqueles que fazem parte do mesmo corpo que você. Você precisa se esforçar para isso. Você precisa criar oportunidades para que isso aconteça. Não apenas nas reuniões formais da igreja, mas durante a semana. Criando relacionamento com as pessoas. Tomando um café com o seu irmão. Convidando-o para ir na sua casa. Jantar, fazer um lanche. Jesus espera que nós, como parte do corpo de Cristo, sejamos uma família que se importa uns com os outros, que cuida uns dos outros. E quando for necessário corrigir uns aos outros, isso será muito mais fácil do que se nós formos completos estranhos uns para os outros. Do que se nós formos completos alheios uns aos outros. Então, meu irmão, parte do seu trabalho como membro de uma igreja é se esforçar para conhecer bem os seus irmãos. E o terceiro passo que Jesus nos apresenta desse trabalho de proteger o evangelho é: você foi, falou com esse irmão, ele não se arrependeu. Você foi com mais 2 ou 3 testemunhas, falou com esse irmão e ele não se arrependeu. O que é que Jesus disse que você deve fazer? Então você precisa apresentar a igreja. Agora você envolve um grupo maior de pessoas. A igreja agora precisa todos se envolverem na exortação ao arrependimento. É claro que nem todos farão isso da mesma forma. Alguns, provavelmente aqueles mais próximos, irão até o irmão, conversarão com ele, exortarão ele ao arrependimento. Outros estarão em oração, mas todos devem se envolver. E se esse irmão se arrepende, acabou. Acabou a disciplina. Isso é muito interessante, né? Às vezes a gente ouve essa palavra em algumas igrejas, disciplina, e a gente pensa em banco, né? Ah, o irmão está em disciplina. O que significa disciplina? Ele tocava no louvor, fez uma besteira, geralmente é no louvor, né? É o que acontece isso. É no louvor, fez uma besteira, e aí, por causa da besteira que ele fez, ele vai ficar alguns mesinhos de banco ali. Vai ficar uns 3 meses de banco. Aí depois ele volta. Mas o que não é feito? O pecado não é tratado, a pessoa não é confrontada, não há discipulado. É só deixa ele de banco aí, depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependendo da gravidade aí do problema, às vezes até mais rápido, quando as pessoas se esquecerem, ele volta a tocar e vida que segue. Mas não teve tratamento, o pecado não foi confrontado, não teve discipulado, o coração não foi tratado. Isso não é disciplina bíblica. Disciplina bíblica é, você vai falar com o seu irmão, se ele se arrepender, sabe o que acontece? Acabou. Acabou a disciplina. Não tem banco. É claro que alguns pecados às vezes exigem um processo de tratamento maior e a pessoa vai precisar, durante esse processo de tratamento de cura, se ausentar das funções que ele realiza, momentaneamente, para tratar do seu coração. Mas não é como uma punição. Errou, você vai ser punido agora, vai ficar sem trabalhar. Não. Disciplina na Bíblia é, alguém falhou, essa pessoa foi exortada, ela se arrependeu, acabou a disciplina. Esse era o objetivo, o arrependimento. Mas agora, se essa pessoa não se arrependeu, em particular ela não se arrependeu, foram com um grupo menor, ela não se arrependeu, a igreja o chamou ao arrependimento e ela não se arrependeu. O que deve acontecer? Jesus afirma, considere essa pessoa como um pagão ou um publicano, ou seja, como alguém que não pertence à comunidade de Jesus. Na nossa sociedade, talvez isso pareça uma atitude sem amor. Mas não é.
Não temos tempo de nos aprofundar. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, recomendo um livrinho também do Jonathan Lima, chamado A Regra do Amor. Livro excelente, ele faz uma descrição de como a nossa cultura trata a ideia de amor de uma maneira completamente contrária ao conceito bíblico do que é amor. Se você tem interesse por isso, lê esse livrinho, ele é bem interessante. Mas o que Jesus tem em mente é justamente a excomunhão. Porque, em tese, há somente um pecado que deve levar alguém a ser excluído da membresia de uma igreja. Você sabe que pecado é esse? Se chama impenitência. Ou seja, falta de arrependimento. Não existe nenhum outro pecado que é capaz de fazer você ser excluído de uma membresia de uma igreja, a não ser o pecado da impenitência, a falta de arrependimento. Aquilo que demonstra que a pessoa está mais comprometida com o pecado dela do que com Jesus. E quando isso acontece, a igreja precisa proteger o evangelho. Quando a confissão daquela pessoa, lembra de Mateus 16? A igreja reconhece uma confissão verdadeira. Mas agora, a igreja está percebendo que a confissão que aquela pessoa fez anteriormente não está sendo coerente com a vida que ela está levando. A vida dela não é mais coerente com a confissão. A igreja agora percebe duas realidades diferentes. Ela não consegue mais confirmar o testemunho de que aquele é um verdadeiro cidadão do reino dos céus, que as portas do céu foram abertas para ele. E o que Jesus está fazendo é dando à igreja a autoridade para excluir essa pessoa da membresia da igreja. Mais uma vez, nem sempre esse julgamento pode ser infalível. Igrejas podem errar nesse julgamento. Mas a igreja deve fazer isso quando não existem mais evidências externas de que aquela pessoa é realmente um verdadeiro confessor, com uma verdadeira confissão. E é Jesus quem deu a autoridade para a igreja agir assim. E dessa forma, quando a igreja age assim, ela protege o evangelho. Os membros de uma igreja protegem o evangelho quando eles discipulam uns aos outros, ajudando eles a permanecerem firmes na fé. E quando eles não fazem, e quando eles estão mais comprometidos com o pecado do que em seguir a Jesus, a igreja protege o evangelho, excluindo essa pessoa. E mais uma vez, essa exclusão também é visando o arrependimento. Caso essa pessoa se arrependa posteriormente, a igreja abre as portas mais uma vez para receber essa pessoa de volta. Mas é para mostrar a gravidade do pecado. Basicamente, a igreja está dizendo que se as coisas continuarem assim, a realidade daquilo que você está experimentando no presente, de maneira visível, ser excluído do corpo de Cristo, vai ser o que vai se confirmar na eternidade. Se você continuar vivendo mais comprometido com o seu pecado do que em uma vida de seguir a Jesus, se arrependendo e seguindo os seus caminhos, isso é o que nós estamos fazendo hoje. É o que vai acontecer na eternidade. Então arrependa-se enquanto ainda é tempo. Jesus, e outra coisa, Jesus não está falando de pessoas que estão lutando contra o pecado. Jesus não está falando sobre um irmão que às vezes tem uma dificuldade, uma área específica da sua vida, ele está arrependido, ele está lutando contra isso, mas às vezes ele ainda cai nesse pecado. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando sobre pessoas que estão conscientemente comprometidas. Aquele pecado caracteriza a vida dela. E ela não se arrepende. É sobre isso que Jesus está falando. Há outros textos que a gente poderia explorar aqui, como 1 Coríntios 5, Gálatas 1, onde Jesus claramente ordena que toda a igreja deve agir para proteger o evangelho. E nós vamos explorar mais esses textos na nossa imersão. Lembra que a nossa imersão, dia 30, vai falar sobre todos esses assuntos aqui, que às vezes a gente precisa falar de maneira um pouco mais superficial. No dia 30 a gente vai se aprofundar em tudo isso. Mas por hora é importante nós notarmos que Jesus ele dá uma responsabilidade aos membros da igreja. Uma responsabilidade que cada cristão tem com o seu irmão. Discipular e ajudá-lo a permanecer firme na fé. Chamá-lo ao arrependimento quando necessário. Confirmar a fé dele. Esse é o seu trabalho, meu irmão. Não é apenas o trabalho da liderança.
esse também é um trabalho da liderança, porque eles são parte do corpo como você. Um líder no corpo de Cristo é um membro da igreja como qualquer outro. E por isso eles se envolvem nessas questões também. Mas não é um trabalho específico deles. Eles são os líderes, eles que se envolvam com esses problemas. Jesus deu esse trabalho e essa responsabilidade a todo cristão, proclamar, confirmar e proteger o Evangelho e o povo do Evangelho. Mas olha só que legal. Talvez você possa dizer assim, rapaz, mas eu acho que eu não sou capaz de fazer isso, não. Você sabe o que Jesus faz em relação a isso? É o que nós vimos na semana passada. Jesus, ele dá líderes que irão treinar os membros da igreja para realizar o seu trabalho. Esse é o trabalho da liderança, capacitar você para que você seja capaz de proclamar, confirmar e proteger o Evangelho. A liderança da igreja treinará os membros para que eles sejam sábios ao usarem as chaves, a autoridade das chaves. E assim, liderança e membresia edificam a igreja de Cristo. Treinando, sendo treinados, ensinando, sendo ensinados a fazerem o trabalho que Jesus espera deles. Então, meu irmão, Jesus deu esse trabalho para você. Jesus espera que você se envolva nesse trabalho. Que você não seja omisso nesse trabalho, mas que você arregace as mangas e se envolva com o que Jesus está fazendo. Ele espera isso de você. Ele deseja que você se envolva nesse processo de confirmarmos a fé um dos outros, de encorajarmos uns aos outros a permanecermos na fé, de exortarmos uns aos outros, de corrigirmos uns aos outros, de chorarmos uns com os outros, de cuidarmos, de supervisionarmos a fé uns dos outros. Não de maneira intrusiva, mas de maneira amorosa, com uma preocupação verdadeira. Não como um mexeriqueiro que quer saber, só fofocar sobre a vida do seu irmão, mas como alguém que realmente se importa e se interessa e quer saber como pode te ajudar, quer saber como pode orar por você, quer saber como pode caminhar ao seu lado. Então se envolva, meu irmão. Trago algumas responsabilidades para encerrar esse culto, para encerrar essa mensagem, que nós devemos ter, para que a gente consiga cumprir isso que Jesus exige do seu povo. Em primeiro lugar, você, meu irmão, deve congregar-se regularmente com a igreja. Você deve estar presente com o corpo de Cristo. Você não deve se omitir durante muito tempo das reuniões do povo da igreja, porque se você fizer isso, você não receberá o treinamento adequado para poder fazer o seu trabalho. Se você não se reúne com o povo de Cristo, você não vai conhecer o povo de Cristo, você não vai ser capaz de fazer o que Jesus espera que você faça. Por isso que é necessário nós estarmos juntos como corpo. Não abandonem a reunião do corpo de Cristo. Hebreus 10, de 23 a 25 já nos lembra disso. Uma outra responsabilidade sua como membro da igreja, você deve conhecer bem o Evangelho. E eu te faço uma pergunta. Você seria capaz de resumir o Evangelho em 60 segundos para mim? Se eu te fizesse essa pergunta agora, resume para mim rapidinho. Se você tivesse a oportunidade de conversar com o seu vizinho, numa viagem de elevador que vocês estão fazendo, descendo de elevador juntos, você tivesse a oportunidade de falar para ele o que é o Evangelho, em 60 segundos, antes das portas se fecharem e vocês irem embora. Você saberia responder essa pergunta? Você saberia resumir o que é o Evangelho em 60 segundos? Talvez você até saiba o que é o Evangelho. Mas às vezes a gente tem dificuldade de articular. Porque a gente não exercita tanto isso, né? A gente geralmente não compartilha o Evangelho. À medida que se nós compartilhássemos mais o Evangelho, a gente saberia na ponta da língua. A gente não teria essa dificuldade, mas você deve conhecer bem o Evangelho. E os seus líderes devem te instruir bem no Evangelho. Isso significa que você deve ouvir bem o Evangelho, ou talvez signifique que você precisa cobrar a sua liderança. Talvez eles podem estar falhando no ensino.
Ou talvez você esteja falhando em ouvir o ensino que tem sido dado, mas você deve conhecer bem o Evangelho. Uma outra implicação de tudo que nós falamos nessa noite, você deve conhecer bem os membros da sua igreja e você deve amá-los. Eles são o corpo de Cristo junto com você. Junto nós somos membros uns dos outros, pertencemos uns aos outros. Somos uma família envolvida no amor de Cristo. Você precisa conhecer os seus irmãos. O que você tem feito em relação a isso, meu irmão? Minha irmã? O que você tem feito para se envolver mais com os seus irmãos? O que você tem feito para conhecer mais as pessoas que sentam do seu lado, que congregam com você? Como você tem agido para estar mais próximo das pessoas? Como você tem praticado a hospitalidade? Como você tem usado o seu tempo durante a semana? É uma tarefa sua conhecer os membros e amá-los. Uma outra implicação, você deve ajudar a proteger e confirmar o Evangelho, como nós falamos aqui. Isso envolve discipulado, isso envolve evangelismo, isso envolve conhecermos uns aos outros também. Sabe um momento muito importante no qual a gente faz isso? A gente confirma a fé uns dos outros? Num momentinho muito interessante que a gente fez há pouco tempo. Vocês lembram aqui, os membros da igreja, o que a gente fez há 2 semanas atrás? Nós trouxemos uma lista de nomes de pessoas que passaram pela classe de membresia e nós perguntamos assim, uns aos outros, nome por nome, vocês aceitam fulano de tal na membresia da CBI? O que a gente faz quando a gente está dizendo isso? Vocês confirmam a fé dessa pessoa? Vocês estão de acordo que essa pessoa tem uma verdadeira confissão de fé? Isso é parte importante do seu trabalho, meu irmão. De confirmar a fé uns dos outros. Está lá, por isso que a gente faz isso. Por isso que a gente faz isso em assembleia. Não são só os líderes que vão lá e conversam e falam, não, eu atesto aqui. A gente abre isso para a igreja, vocês atestam. Alguém tem algo para dizer? Graças a Deus, em unanimidade, a igreja, há 2 semanas atrás, confirmou a fé de todos os irmãos que ali estavam presentes. Confirmamos, são verdadeiros crentes, fazem parte do corpo de Jesus. Isso faz parte do seu trabalho, é seu trabalho confirmar a fé uns dos outros. Isso também envolve que você deve discipular os seus irmãos. Isso faz parte do seu cuidado, caminhar, ensinar, ajudar, corrigir. Você deve compartilhar o evangelho com os de fora e, como uma última responsabilidade como cristãos, você deve ouvir e seguir os seus líderes para que você seja capacitado para fazer o seu trabalho, para que você seja treinado para fazer o seu trabalho. Isso envolve a maneira como você ouve o sermão, como você ouve as aulas de escola bíblica, como você participa das programações da igreja, você participa tendo a consciência de que aqui eu estou recebendo um ensino que vai me capacitar a servir melhor o corpo de Cristo, então eu preciso ouvir com atenção, para que eu possa servir com excelência. Ou você ouve como ouvinte desatento, entra por um ouvido, sai pelo outro, durante a semana eu lembro do que foi falado, e a gente vai seguindo a vida assim. Então, meu irmão, você tem um trabalho que foi dado por Jesus, e um trabalho que foi autorizado por Jesus. Você está pronto para exercer esse trabalho? Jesus está te chamando. Se você faz parte do corpo de Cristo, Ele espera isso de você. E Ele te deu todos os meios necessários para que isso aconteça, especialmente o Espírito Santo que Ele fez habitar em você e que nos ensina a viver de acordo com a sua vontade. Queria te convidar a ficar de pé.